Eu sou a Maria Inês Dutra, fonoaudióloga e neuropsicopedagoga, especialista em transtornos do neurodesenvolvimento, TEA, e este canal é para você, que é pai, mãe, familiar ou cuidador de crianças ou adolescentes com espectro do autismo. Hoje nós estamos aqui para falar sobre comunicação. Qual é a diferença de comunicação e fala? Existe uma preocupação muito grande dos pais, inclusive é o principal motivo que nos procuram, que recorrem à fonoaudiologia, que é sobre se a criança vai falar, se ela vai ser verbal, quando que ela vai falar. Inclusive é o que leva ao diagnóstico do autismo. Então procuram primeiro a fono, em função da fala, daí a gente faz a avaliação e encaminha para o neuropediatra, para o neurologista, quando se observam algumas características do espectro. Então, comunicação é o processo de transferir o significado, se fazer entender. Então, no momento que eu me comunico, eu transfiro uma informação, eu transfiro um desejo, eu estou, de alguma forma, me fazendo entender. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a comunicação. Ela pode ser verbal ou não verbal. Então, a comunicação verbal, ela usa a linguagem para transferir uma informação. Pode ser através da fala, pode ser através da escrita ou de língua de sinais. E também nós temos a comunicação não verbal, que é através do uso de uma cor, de uma expressão facial, de um gesto manual, de todos os sinais. Por exemplo, o sinal de trânsito, nós temos uma comunicação que é não verbal, que é uma comunicação visual. A gente olha para o sinal, sabe o que ele significa. Nós temos algumas dificuldades ou entraves na comunicação. A falta de interesse de interagir com o outro, que às vezes eles preferem fazer as coisas que querem do que vir procurar os pais ou procurar, no caso da escola, procurar o professor. Então é uma suposta independência que na verdade é a falta de interesse em interagir com o outro. E no momento que ele precisa pedir alguma coisa, é uma das funções da comunicação, da linguagem, é pedir. Então, quando não tem esse interesse, a criança não vai atrás, ela tenta se virar sozinha. Dificuldade em iniciar o gesto comunicativo, no caso da interação social, e isso afeta bastante os adolescentes, ou seja, ele não consegue ter amigos porque ele não sabe como ele vai iniciar uma conversa, como ele vai iniciar uma interação. Então, ele tem dificuldade de iniciar esse gesto comunicativo. A intenção comunicativa, porém, tem intenção, mas a fala é ininteligível. Ninguém entende, ele sabe o que ele está dizendo, mas quem está ouvindo, no caso da fala, não consegue entendê-lo. Também a dificuldade no planejamento motor da fala, que são o caso das apraxias, que não é toda criança com TEA que tem apraxia. Não podemos confundir, porque a apraxia é a dificuldade de planejar o gesto motor da palavra, da fala, né? Uma defasagem da linguagem receptiva. O que é a linguagem receptiva? É a compreensão, tem um vocabulário compreensivo empobrecido. E se ele não conhece as coisas, se ele não compreende, ele não consegue interagir. Ou uma fala repetitiva, também é um entrave da comunicação. Uma ecolalia, uma fala sem funcionalidade, o repetir falas de desenhos animados, ou pegar uma mesma frase, por exemplo, ou palavra. E aí tem mais de um tipo de ecolalia, que depois nós vamos fazer um vídeo especificamente sobre isso. Então, compromete a funcionalidade, porque ele fica repetindo falas que ele ouviu antes nos desenhos. Quais são as finalidades da linguagem? Ele precisa se comunicar para recusar ou rejeitar alguma coisa. Ele não pode aceitar tudo, mas se ele não conseguir se comunicar, se ele não conseguir dizer que não, ele não vai fazer. A mesma coisa, obter algo. Ele tem que ter uma forma de comunicação. Embora não seja fala, ele tem que ter. Interagir socialmente. Dar e receber uma informação. Defesa e segurança pessoal. Quantos pais têm a preocupação da criança estar com uma dor, ou da criança ter um desconforto em algum local, na escola, ou até mesmo em casa, com pessoas estranhas, e não conseguir se comunicar, não conseguir dizer o que está sentindo e o que está pensando, né? Então, uma das funcionalidades importantes da linguagem é essa.
Pode haver fala sem haver comunicação. Nesse caso que eu falei antes, a comunicação não é, a linguagem não é funcional, e aí nós estamos falando das falas ecoláricas, ou dos diálogos de filmes, repetição de frase do interlocutor. A gente diz, vamos sair agora, e aí ele repete, vamos sair agora. Então não houve uma comunicação, porque na verdade o que ele fez? Ele repetiu, foi uma ecolalia do que o interlocutor estava dizendo e não houve uma comunicação. Ele não disse se queria sair ou não queria sair. Como pode haver fala sem haver comunicação, pode haver comunicação sem a fala, que é a comunicação não verbal, através da comunicação alternativa e aumentativa, né, através de imagens, que vão também ajudar no desenvolvimento da fala, no caso das crianças menores. Alguns aspectos prejudicam o desenvolvimento da fala das crianças com TEA. Por exemplo, atrasos no diagnóstico. Então começa a se procurar o diagnóstico, começa a levar no médico, no outro médico, e tem todo o processo de aceitação dos pais também. Mas esses atrasos, que a gente sabe que a média de diagnóstico no Brasil ainda embora a gente já esteja recebendo muito mais diagnóstico precoce, ainda é de 5 anos. A espera do diagnóstico para iniciar as terapias e estimulações. E é isso que a gente sempre orienta os pais e pede. Não esperem um diagnóstico definitivo. Tem desconfiança? A criança ainda não fala? Está com 2 anos ou até menos e não iniciou o desenvolvimento da fala? Procura um especialista. Faça uma avaliação. Nós não precisamos de um diagnóstico fechado de TEA para começar a estimular, para começar a trabalhar e evitar que tenhamos atrasos maiores quando for definido o diagnóstico. O pouco conhecimento dos pais sobre o desenvolvimento infantil, que é perfeitamente aceitável, normal, né? Os pais não têm que entender de desenvolvimento infantil e normalmente procuram no Google, né? Fazem pesquisas e isso ajuda bastante hoje, né? Nós temos bastante pais que já chegam olha, ele está atrasado nisso, chegam na clínica já dizendo. Isso é ótimo, mas nem todos são assim, nem todos chegam assim. Então, isso também atrasa um pouco o desenvolvimento da fala. Porque aí, como os pais não sabem se está atrasado ou não está atrasado, eles, às vezes, se esperam um pouco mais. Até por orientação de parentes que dizem que ele falou mais tarde, os pais, os avós, vizinhos, meu filho também falou. Então são várias opiniões que levam a tranquilizar um pouco os pais e esperarem mais. As orientações também, às vezes até de profissionais da saúde, né, que orientam esperar um pouco mais, porque vai resolver, vai se desenvolver, ainda não está na época. Com o diagnóstico, às vezes existe a falta de acesso a profissionais capacitados. No caso de morarem no interior do estado, então não tem uma equipe multidisciplinar, os pais não têm quem os oriente. Toda a informação que os pais tiverem vai ajudá-los muito na estimulação da criança. Então, no caso das crianças que residem no interior, existe uma falta de estimulação, existe um atraso na estimulação por falta de condições. E às vezes até mesmo os que estão nos grandes centros, as condições dos tratamentos, a questão financeira, são tratamentos caros e nem todos têm condições de fazê-los. Então, nesses casos, atrasa o diagnóstico enquanto os pais ficam procurando uma forma de tratar o filho. E com isso, o tempo passa. A falta de treinamento e conhecimento dos pais e dos cuidadores para intervir é uma das preocupações. Nosso canal, ele tem essa preocupação. Ajudar os pais a intervirem, a estimularem, a conhecerem mais sobre comunicação, sobre manejos comportamentais que também podem vir em decorrência da falta de comunicação, né? Comportamentos disruptivos, a criança não consegue se comunicar e com isso ela fica mais irritada e vai exacerbar, vai piorar os comportamentos disruptivos. Bom, gente, o que tinha para hoje era isso. Se você gostou da nossa conversa, se inscreva no canal, deixe sua curtida, ative o sininho das notificações para que você seja avisado nos próximos vídeos e coloque nos comentários as sugestões e as dúvidas para que possamos fazer outros vídeos de acordo com a necessidade de vocês e com as dúvidas. Obrigada, até a próxima.